Vocês estão bem, gente? Vocês estão felizes? Para mim é uma grande alegria estar aqui, um grande privilégio. Eu dei ideia, vou chegar um pouquinho para frente daqui. Pode deixar aqui no cantinho, só para não tapar. Deus colocou algo no meu coração. Eu tenho a prática já há um tempo de quando Deus coloca algo no meu coração para ministrar. Aí depois que eu casei, normalmente eu converso com a Natália sobre. Aí hoje pela manhã a gente estava conversando junto, aí foi por isso que surgiu a ideia da gente apresentar esse videozinho, porque ela viu esse vídeo ontem e tinha tudo a ver com a mensagem que Deus havia me dado para trazer hoje, porque a gente tem visto todos os dias que a unção de dois é maior do que a unção de um. E quando a gente casa, é isso que Deus faz. Já está pronto? Se não estiver pronto, não tem problema. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Atos. Atos, capítulo 9, versículo 26. Pai, a gente te ama. Eu não sei o que é mais divertido. A gente ama o seu nome porque ele é doce. A gente ama a tua presença porque ela é agradável. Nenhum de nós é merecedor de estar aqui nessa casa. Nenhum de nós é merecedor de participar do avanço do seu reino, da glória a ser dada ao seu nome. Mas o Senhor nos convida para participar e para fazer parte de tudo isso. E por isso a gente te louva, Jesus. Ah, Jesus, o Senhor nos chamou quando a gente não merecia, o Senhor nos trouxe para perto quando não tínhamos valor nenhum, e não que hoje a gente passou a valer algo a mais, mas hoje a gente tem o Senhor e a gente é privilegiado por isso, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor se mova neste lugar, que o Senhor me guie em cada palavra, até na forma de organizar tudo que vai ser dito, em tudo, que o seu nome seja refletido, que em tudo o seu nome seja visto, que o Senhor, o seu nome, quem tu és, seja posto no lugar mais alto, em nome de Jesus. Ah, Jesus, para mim é um privilégio, depois de 2 anos e meio de uma transição e de um momento de deserto, de um momento de muitas mudanças, de muito aprendizado, 2 anos e meio, Senhor, voltar a ter a oportunidade de ministrar a tua palavra, no lugar onde o Senhor usou pessoas para me restaurar, no lugar onde o Senhor usou pessoas para tratar o meu coração, no lugar onde o Senhor usou pessoas para me trazer para mais perto de ti, para ouvir a voz do seu coração sobre a minha casa, para ser um marido melhor, para ter na minha esposa uma esposa melhor, para estar mais unido em família. Ah, Pai, obrigado, Jesus. Nós não éramos dignos disso, mas o Senhor faz isso com a gente agradece, Senhor. Foi nessas escadas que o Senhor começou a falar comigo e me chamando para cá, e nessas escadas hoje estou tendo o privilégio de subir para ministrar a tua palavra. Isso para mim é motivo de gratidão, é motivo de louvar o seu nome, de te honrar, de te exaltar, Senhor. E obrigado por isso, papai. Obrigado por isso, amado Deus. Obrigado por isso, doce Senhor. Te amamos, amamos o seu nome e agradecemos por quem tu és, Senhor. Porque tu és um Deus lindo, cheiroso, amoroso e agradável, Senhor. Amém, Jesus, é verdade, Senhor. Gente, a palavra que Deus me deu hoje é uma ministração que eu já ouvi há mais de 10 anos atrás. E eu comecei a carregar ela como uma revelação que move a minha vida mesmo. Uma revelação que move a minha vida. Que uma igreja de Barnabés, um lugar de acolhimento. Eu não sei se vocês aí sabem quem foi Barnabé, já ouviu falar desse cara que está na Bíblia. Acham que Barnabé é só o tio Barnabé lá do sítio do Pica-Pau Amarelo. Mas eu acredito que isso faz muito sentido para a cultura que a gente carrega como igreja e para o lugar, como igreja, que Deus está nos chamando para estar. Porque eu tenho visto todos os dias Jesus trazendo pessoas para esse lugar, Jesus
nos mostrando que para essa estação a gente vai ser comissionado e vai ser enviado por Deus para cuidar de gente nova, para ir atrás de gente perdida, para encontrar aqueles que não encontraram a Deus e para ser esse porta-voz do amor de Deus para a vida de gente. E Deus me trouxe essa palavra, não que essa igreja não carregue já esse princípio, eu acredito que essa igreja carrega já esse princípio, mas porque Deus deseja fazer que a gente transpire isso pelas nossas veias, pelo nosso suor, através da nossa forma de viver, e que em todas as idades, desde a adolescente Vitória, da adolescente Júlia, até o mais ancião dessa igreja, a gente carregue isso como cultura, todos os dias, todos os dias, todos os dias. E em Atos 9, vai contar um pouco a história de Barnabé, e só te contextualizando o que estava acontecendo ali. Esse texto relata o primeiro século da igreja, a chamada igreja primitiva, onde a igreja estava vivendo um grande avivamento. O Espírito Santo havia descido, havia tocado os discípulos ali em Atos 2, e a igreja só estava expandindo e crescendo, expandindo e crescendo. E depois que a igreja começou a passar pelas primeiras expansões e crescimento, ela começou a também sofrer muita perseguição. E apesar da perseguição, a igreja estava crescendo muito. E Barnabé foi um homem que o nome dele era José, ele é um levita, cidadão de uma cidade lá chamada Chipre na Bíblia, e não sei se você sabe, mas o nome dele era José, e ele foi apelidado pelos apóstolos de Barnabé. Por quê? Porque ele é um filho das consolações. Cara, imagina você ser chamado pelos líderes da tua igreja como alguém que o nome dela é Natália, mas ela é uma filha das consolações. E esse é o nome do Espírito Santo, porque ele é o Consolador. Então, quando os apóstolos deram esse apelido para Barnabé, eles estavam falando: esse cara é um filho do Espírito Santo, porque as pessoas que chegam perto dele são consoladas, as pessoas que chegam perto dele são amadas, as pessoas que chegam perto dele são tratadas e cuidadas, as pessoas que chegam perto dele são abraçadas. Tu imagina Deus olhar para você e ver que você é um filho das consolações, é uma filha das consolações. E a minha oração e o meu desejo é que Deus faça isso no nosso meio, é que Deus faça isso em nós, através de nós, que sejamos chamados filhos e filhas das consolações, porque carregamos a presença de Deus de uma forma tão forte, porque entendemos o que move o coração de Jesus de uma forma tão forte, que o nosso maior desejo é consolar, é acolher, é amar, é abraçar. E daí surge a história de Barnabé e o grande testemunho que a igreja estava sofrendo perseguição. O protagonista da perseguição da igreja era o apóstolo Paulo, e depois dele passar por uma conversão miraculosa no caminho de Damasco, ele se converte. Aí agora tu imagina, não sei quem é o maior traficante da cidade ou o maior líder do tráfico, mas vamos abrir um parênteses aqui. O maior narcotraficante do Brasil odeia crente e mata crente pra caraca, todos os dias. E todo crente que aparece na favela, ele queima, ele mata as igrejas, ele assassina. E daí um grande pastor da favela, ele acabou de assassinar. E do nada esse cara diz que se converteu. Tu não ia ficar desconfiado? Eu ia. E foi isso que aconteceu. Paulo passa por uma conversão miraculosa e diz que se converteu e tenta se aproximar da igreja. E ninguém acredita. Mas tem um cara que, movido pelo Espírito Santo, para conversar, para saber se essa conversão foi genuína ou não. Mas tem um cara que se importa com uma vida. Mas tem um cara que chega para essa vida e acredito que ele deva ter tido um café, um chá, foi comer uma amêndoa, uma tâmara com Paulo na praça da cidade, não sei.
Mas acredito que ele deva ter se importado com ele, sem medo, sem acusação. Ele se importou com ele, e ele viu que a conversão tinha sido genuína e verdadeira. E ele trouxe ele para o convívio da igreja. E vocês já pararam para pensar que talvez nós não teríamos o grande apóstolo Paulo se não tivéssemos o Barnabé, que poucas pessoas conhecem? E eu acredito que Deus também nos chama para isso como igreja. Não haveria Billy Graham se não fosse o pastor do Billy Graham. Não haveria Heidi Baker se não fosse o pastor ou a pastora que ungiu ele, que abençoou. Pensa aí num grande homem de Deus, numa grande mulher de Deus, uma pessoa que foi relevante na sua vida, espiritualmente falando. Não haveria ele se não fosse o pastor que cuidou dele. Às vezes quem cuida é um anônimo. E você está disposto a ser um anônimo o resto da tua vida, mas sabendo que você carrega um grande galardão, porque você cuidou de alguém que foi relevante e importante no reino de Deus. E Deus nos chama para isso como igreja. Em Atos 9, diz assim: quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele. Falem comigo, falei, vamos lá, vamos fazer igual a escolinha dominical. Mas todos estavam com o quê? Medo! Com o quê? Medo! Mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Mas Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. E falava e discutia com os judeus de fala grega, mas estes tentavam matá-lo. Sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia e enviaram para Tarso, que é a cidade de origem do apóstolo Paulo. E a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, e ela se edificava, encorajada pelo Espírito Santo, e crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Eu não sei se você entendeu o que aconteceu aqui. Paulo acaba de se converter, como eu disse. Depois se converte, Barnabé entende que de fato ele se converteu de uma forma genuína, e ele traz ele para o convívio da igreja. Mas os discípulos ainda ficam com medo, e por ficarem com medo, enviam Saulo para a cidade natal. Então, eles entenderam que foi até verdadeiro, mas eles continuaram com medo dele e rejeitaram ele, enviaram ele para longe. E não sei se alguém aqui já se sentiu rejeitado, mas às vezes Deus permite que esse tipo de rejeição aconteça com a gente e faça a gente se sentir assim, para que a gente entenda quem de fato a gente é, para que a gente vá para um lugar secreto e para um lugar desértico, e para que ali Deus trate e cuide da gente, mesmo a gente achando que foi rejeitado, que a gente não presta mais para nada, que aquilo que a gente acreditou que faria em Deus não vai fazer mais. E foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo, nesse texto. Ele foi enviado para Tarso, uma cidade muito distante. Mas o Espírito Santo, conhecedor de todas as histórias e de todos os corações, faz o quê? Muitos e muitos anos depois, eu não me lembro, se eu não me engano, foram uns 10 anos depois, Deus começa a se mover numa cidade chamada Antioquia. E Deus começa a se mover poderosamente naquela cidade, convertendo um montão de cristão e trazendo muita gente a conhecer a Jesus. E novamente, quem eles enviam? Quem os apóstolos enviam? Barnabé, que é um homem fiel, que amava a gente. E Barnabé se dispõe a viajar até Tarso para buscar Paulo. E eu não sei se vocês sabem, mas ele viajou de 5 a uns 10 dias, dependendo da forma como
como ele foi, se ele foi de barco, se ele foi só de estrada, se ele foi só de cavalo. Ele se dispôs a ter trabalho, a gastar tempo, para correr atrás de um cara que tinha sido esquecido e rejeitado pela igreja. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. E notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. E eis, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. Às vezes a gente vê um versículo, não sabe o tamanho da distância, o tamanho de tempo que teve isso. Mas, cara, esse cara se dispôs a largar a missão temporariamente, porque ele lembrou, tem um cara que mora aqui perto, e que eu lembro dele falando para mim, quando ele me contou o testemunho da conversão dele. Ele me contou, ele abriu o coração dele para mim e ele me falou, eu acho que Deus está me chamando para os gentios, Barnabé. Eu acho que Deus está me chamando para ganhar gente que não é judia, Barnabé. Aí eu imagino essa conversa, eu imagino Barnabé falando com Paulo, é sério, Paulo, que maneiro, cara, que Deus está fazendo isso contigo, mas você sabe quanto tempo isso vai ter? Eu não sei, Barnabé, mas eu acredito que Deus está me chamando para isso. E Barnabé guardou essa história no coração, foi atrás de um cara que estava rejeitado, que tinha sido escorraçado, que tinha sido enviado para a sua cidade natal, foi na casa dele sem saber nem onde era, só sabia a cidade, não sabia onde era a casa, para buscar. E eu imagino, cara, que essa cena deve ter sido uma cena tocante. Imagina você ver um cara de 5 ou de 10 anos atrás, batendo na tua porta e falando, ô Lucila, há 5 anos atrás eu te encontrei e eu lembro que você tinha a vocação de ministrar música. E eu estou precisando de uma música que carrega as características que você tem para a minha igreja. Eu acho que Deus está te chamando para me ajudar. Você não quer me ajudar, não? Foi isso que Barnabé fez. Ele se importou com alguém que estava esquecido. Foi atrás dele, viajou mais de 250 quilômetros, numa época sem internet, numa época sem estrada asfaltada, numa época sem carro, e foi atrás de Paulo e chamou ele de volta e trouxe ele novamente para o convívio da igreja. E olha o que diz o final do texto: e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. E em Antioquia os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Olha que peso que isso carrega. Por causa da história de um cara desconhecido que foi atrás de um rejeitado, os discípulos começaram a cuidar de novos discípulos, a se importar com pessoas, e pela primeira vez eles foram chamados o que até hoje nós somos chamados, que são cristãos. A história do nome que a gente carrega é marcada por uma história de pessoas que se importam com pessoas. É esse o nosso DNA. É para isso que Deus nos chamou, é para isso que Ele nos salvou, e é por isso que Ele nos ama, porque Ele fez isso. As batidas do coração de Deus não são grandes eventos, não são grandes prédios, não são muito dinheiro, são pessoas. Deus move todas essas coisas. Deus envia provisão, Deus constrói prédios e envia dinheiro para isso e faz grandes conferências acontecerem e faz mesmo de forma miraculosa. Por quê? Por pessoas. Porque as batidas do coração de Deus são e sempre serão gente.
gente que machuca, gente que é ingrata, gente que ama, gente que cuida, gente que se importa. Pessoas com cheiro de pessoas. Pessoas com defeitos e qualidades que gente tem. Mas essa é a pulsação do coração de Deus. E Ele deseja fazer com que nós carreguemos essa pulsação também, de se importar com gente. Que Deus comece a te lembrar, enquanto tu está no teu banco, enquanto tu está na tua cadeira, daqueles amigos rejeitados, que tinham um chamado, e que você não sabe onde ele está. Daquela amiga rejeitada, daquela amiga que foi humilhada, e que precisa do que você tem. E que precisa do que você tem. E que precisa do que você tem. Porque talvez você é o Barnabé que está em Antioquia e precisa buscar um Saulo ou uma Saula que está esquecido na sua cidade, vivendo a sua vida e talvez até desistindo do seu chamado. E talvez até achando, poxa, caraca, ele me encontrou no caminho e aquilo foi real. Poxa, eu caí do cavalo, eu vi a face dele e aquilo foi real. Aquilo foi real, aquele encontro foi verdadeiro. Mas hoje eu estou aqui, na minha cidade, fora e longe do convívio de todos aqueles que carregam o nome dele. Estou só lendo a minha Bíblia, construindo as minhas tendas, cuidando da minha profissão, e eu acho que isso não vai mais acontecer. Mas Deus sempre envia os filhos das consolações, e Ele sempre vai enviar os filhos das consolações para mandar uma mensagem, para te chamar para correr, para tomar um café. E, gente, eu estou pregando algo que eu vivi nos últimos 2 anos. Depois que a gente se mudou e passamos por um momento de transição, muitas vezes a gente estava meio mal, meio triste, meio cansado, mas vinha uma mensagem e às vezes a minha esposa nem tinha forças de estar aqui, mas a mensagem vinha, mas um acolhimento vinha, porque Deus estava enviando os Barnabés e as Barnabelas. Eu lembro que tinha semanas que eu estava preocupado e triste, aí o Rafa me chamava para correr, aí o André me chamava para tomar um café, aí o André me chamava para dar uma corrida, e isso me curou, e isso me sarou, e isso me restaurou a minha casa. O Felipe chamou a gente também, e várias pessoas desse lugar, que não tem como citar o nome de todo mundo, pessoas que hoje já se dispuseram a ir para Caxias, para tirar foto e gravar vídeo comigo, porque acredita que Deus tem algo na minha vida profissional, e Ele tem algo que pode me ajudar. O Neto fez isso ontem, ele passou a tarde inteira gravando vídeo comigo ontem, falando do meu escritório. Isso me marcou, porque eu vou falar, vou abrir meu coração. Meu irmão é testemunha, e ele mesmo já viu mais do que eu, pessoas que eu fiz esse tipo de coisa e foram ingratas comigo, e eu nunca guardei isso no meu coração, isso nunca foi um peso no meu coração, mas Deus hoje tem nos dado amigos que me fazem colher aquilo que eu semeei na vida de outras pessoas e eu não colhi. Então ontem o Neto foi o fruto de uma semeadura da minha casa no reino de Deus, que eu colhi na vida dele. E eu sou muito grato à tua vida, cara. Sou grato à nossa amizade, tu é um irmão para mim, cara. E Deus tem feito isso no nosso meio, Ele deseja aumentar isso. Quantas vezes eu estava para baixo e o Davi ou o Rafa me mandavam uma mensagem, e como isso me fortaleceu. E Deus deseja nos despertar para sermos esses e essas que se lembram
dos rejeitados, dos tristes, dos esquecidos. E eu queria que você gastasse um tempo agora, orando com a pessoa que está do teu lado, para que Deus lembre ele e ela daquelas pessoas que Ele deseja te usar. Vamos gastar um tempinho? Pai, o Senhor é bom, Pai. O Senhor é bom, Pai. O Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Senhor, começa a gerar no nosso meio um coração como o de Barnabé. Que sejamos os filhos e as filhas das consolações. Que vão se lembrar de pessoas que não te conhecem. Que vão se lembrar de pessoas que saíram do convívio da tua casa. Que vão se lembrar de pessoas que não estão aqui hoje. Que precisam de uma comida. Que precisam de uma palavra. Que precisam de uma oferta. Que precisam de um acolhimento, que precisam de um abraço, que precisam de um presente. Ah, Jesus, comece a plantar no nosso coração, a fazer isso crescer em nós e através de nós, até que isso se torne uma das maiores características das nossas vidas e do nosso DNA como igreja, que todos no bairro de Botafogo, na Rua da Passagem, vejam esse lugar como um lugar de pessoas que amam pessoas, de uma igreja que acolhe e que ama gente, sem julgar, sem colocar peso, pregando o Evangelho, mostrando o Evangelho, mas sem julgar e sem colocar peso, trazendo para o convívio aqueles que pecaram, aqueles que envergonharam o reino, aqueles que estão envergonhados, para se relacionarem novamente com o corpo, para se relacionarem novamente contigo, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sabe, meus amigos, eu acredito que, como diz o Mark, há uma nuvem, e há uma nuvem de Deus sobre a terra. Deus está já comunicando com os seus profetas que novamente Ele deseja tocar a terra, que novamente Ele deseja tocar o Rio de Janeiro. E eu acredito nisso, cara. Eu sonho com isso, eu oro por isso. A gente teve aqui a visita daquele missionário Henk, e ele foi muito feliz em diversas das declarações que ele deu, em muito do que ele ministrou sobre essa casa. E uma das coisas que me marcou foi ele dizendo também isso: Deus deseja tocar Botafogo através da nossa igreja. E meus amigos, eu não sei vocês, mas eu desejo participar disso. Se Deus quer tocar Botafogo, que Ele nos use, que Ele possa contar com a Júlia, que Ele possa contar com a Vitória, que Ele possa contar com a Jô, com a Mai, com o Felipe, com a Paula, com o Manuel, com o Rodrigo, com a Michele, com o Pedro, com cada um de nós aqui. Deus conta com a gente. E eu acredito que Deus está desejando, está buscando despertar no nosso meio um espírito evangelístico, um espírito missionário, onde a gente se importa com pessoas e é enviado para lugares. Deus vai nos mostrar as favelas para onde a gente deve ir, as estratégias certas para os evangelismos que a gente vai precisar fazer, os bares que a gente vai precisar entrar, as casas de prostituição que a gente vai chegar, vai orar, vai cuidar talvez da vida de uma prostituta. Eu sonho com um dia onde a gente vai viver uma igreja, onde a prostituta vai se converter, a gente vai pagar o salário dela, até ela se reabilitar, e depois ela vai parar e vai largar 100% da prostituição, porque a igreja financiou ela por um tempo. E eu acredito que essa casa tem esse coração, e eu sonho com um dia que Deus vai nos usar para fazer isso, enviando os recursos, enviando as pessoas e enviando a palavra. E Deus está nos chamando para sermos como Barnabés, e Deus está convidando Barnabés neste lugar.
Mas quando ele convida os Barnabés, ele convida os Barnabés do seu jeito, com as suas características. Tem gente que é mais introvertido, tem gente que é mais extrovertido. E nem por isso você deixa de ser um Barnabé, ou uma Barnabela. Eu tenho uma história maneira, também com o Manuel e com a Alice. A gente estava em Taubaté, eu vou contar por alto a história. A gente estava em Taubaté e a Alice estava grávida da linda Manu. E ela passou mal. E vocês sabem, minha esposa é mais introvertida do que eu. Mas ela, mesmo sendo introvertida, ela ouviu de Deus: Mateus, a gente precisa ir lá, cara. Eles estão precisando de alguém que se mostre perto. A gente não vai falar nada, não vai fazer nada, só vai estar com eles. E a Natália, mesmo sendo introvertida, ela ouviu isso de Deus. Não foi eu que ouvi o extrovertido, foi ela. Porque não importa se você é tímido, se você é criativo, se você é extrovertido, se você é mais na sua, se você é mais crítico, Deus deseja te usar do jeito que você é, com as características que você tem. E daí Deus usou a gente foi lá e só ficou perto deles e ficou dirigindo junto com eles, procurando clínicas. E quando a gente chegou lá, a primeira coisa que o Manuel fez foi dar um abraço na gente e falar: eu estava orando para que Deus enviasse alguém, e Deus enviou vocês. E até hoje isso selou e é um marco na nossa amizade. Ali Deus mostrou para mim e para ele que Ele estava conectando as nossas vidas. E Deus deseja enviar pessoas para que você, ouvindo a voz de Deus, se conecte com elas. Eu sei que muita gente aqui já foi ferido com amigos. E eu gostaria de gastar um tempinho falando especificamente disso, porque eu acredito que Deus tem uma cura para liberar no nosso meio. Tem gente aqui que foi ferido com amizades. Foi rejeitado, foi rejeitada, foi humilhado. Você recebeu ingratidão por amigos que você estava dando tua vida. Eu não sei quem, não sei quantas pessoas tem, mas Deus deseja te falar, que Ele deseja te curar nessa área. Através de pessoas que vão ser seus amigos e suas amigas de verdade. E Deus vai enviar os amigos e as amigas de verdade, que vão se importar com você nos dias bons e nos dias maus. Que você respondendo as mensagens, ou não respondendo as mensagens, vão continuar do seu lado. Porque Deus, Ele deseja gerar em nós pessoas que sim, que se preocupam com as próprias agendas, que têm seus motivos de oração, mas que largam as suas agendas para orar a agenda de Deus, que largam as suas preocupações para se preocupar com os irmãos e com as irmãs, que largam as suas preocupações para se preocupar com a dor do outro, com o sofrimento do outro. Eu tenho uma história de 12 anos atrás. Eu lembro, minha mãe teve um sonho profético e no mesmo dia que minha mãe contou o sonho, Deus tinha me dado miraculosamente a interpretação. Deus deu um sonho para ela, onde a gente tinha acabado de se mudar para Volta Redonda. A gente tinha acabado de sair de Caxias para Volta Redonda e Deus tinha dado o sonho seguinte para minha mãe. Ele transportava ela de um lugar para o outro e nesse lugar coisas saíam da minha mãe e serviam de alimento para outras pessoas. E eu lembro que a interpretação que Deus havia me dado era que Deus ia começar a usar minha mãe para a vida de outras pessoas e que através disso preocupações e desejos do coração dela aconteceriam. E naquela estação isso aconteceu. Deus usou minha mãe para ganhar uma família inteira para Jesus, para cuidar de gente pra caramba, e através daquilo, Deus começou a enviar provisões sobrenaturais para minha casa, um imóvel que meu pai tinha já há um tempo, que não estava alugado, foi alugado, e Deus começou a cuidar das nossas preocupações enquanto a gente estava cuidando das agendas dele, porque Deus é assim, quando a gente cuida das coisas dele,
Ele cuida das nossas. E acredito que Deus está chamando nesse lugar os Barnabés, mas também está chamando os Paulos. Você que está aí sentado e que talvez se esqueceu que é um Paulo, que tem uma vocação, que carrega um chamado, que carrega uma história com Deus, que um dia ouviu a voz de Deus te pedindo para fazer algo, te entregando um dom, te entregando um talento, e te chamando para participar de algo no avanço do reino dele. E você talvez está se sentindo esquecido, está fora do convívio da igreja, está fora do dia a dia de um povo que anda com Jesus. E Deus está te chamando nessa noite também. Ele não está chamando somente nós como igreja para sermos Barnabés, mas Ele também está chamando pessoas aqui para virem e se tornarem os grandes apóstolos Paulos, aqueles que carregam o Evangelho, que fazem o reino de Deus avançar. 1/3 do Novo Testamento foi escrito pelo apóstolo Paulo. Ele, junto com os seus amigos, foi responsável, usado por Deus, por evangelizar toda a Ásia. Mas já pararam para pensar que não haveria o apóstolo Paulo se não fosse esse cara que pouca gente conhece, que se chama Barnabé? Então, os conhecidos precisam dos anônimos. E Deus está chamando os anônimos e está chamando as pessoas aqui que Ele vai posicionar e vai dar lugares de relevância. Porque todos têm seu lugar e seu espaço no reino de Deus. E já caminhando para o final, Barnabé foi um cara que não foi excepcional dele mesmo, ele somente entendeu as batidas do coração de Jesus. Ele entendeu que o coração de Jesus e que o coração do Espírito não desejava mover a igreja apenas para ficar em si mesmada, para ficar só voltada para si. As batidas do coração de Deus são pessoas. E ele entendeu que essa é a batida do coração de Jesus. A maior parte dos milagres de Jesus, eu não sei se você já parou para reparar isso nos evangelhos, a maior parte dos milagres de Jesus eram motivados por uma íntima compaixão, por um íntimo amor por pessoas. Vendo ele as multidões, teve compaixão delas, porque elas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos e disse: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. E Jesus foi o responsável por ensinar isso aos seus discípulos. E um desses discípulos, chamado Barnabé, entendeu que essa é a verdade de Deus para ele. E Deus está nos chamando para enviar os Paulos e os Barnabés. Deus está nos comissionando para sermos aqueles que serão os acolhedores nesse lugar, que serão as pessoas que se importarão com as outras pessoas ao nosso redor. E isso vai ser derramado para as pessoas que vão chegar através de nós. Deus já está enviando pessoas para cá, e elas só vão conhecer o acolhimento de Deus e os abraços de Deus através da Lucila, através da Mônica, através do Davi. Deus deseja usar os nossos braços para ser os braços dele. Tem uma música do Davi Fernandes, não sei se vocês já ouviram, que a canção diz exatamente isso e sempre me marcou muito. Ela fala: me leva no teu colo e me chama para passear. Me mostre as cidades que você quer transformar. Me mostre os traficantes que você quer restaurar. Me mostre as prostitutas que você quer perdoar. E Deus deseja comunicar com os nossos corações o coração dele, as pessoas que Ele está nos chamando para tocar. Talvez é o seu pai, é a sua mãe,
é o seu irmão, é a sua irmã, é o seu colega da escola, é o seu colega de trabalho, mas Deus está nos chamando para isso. E viver isso é viver num lugar de um pouco mais de maturidade no cristianismo. Porque você já passou daquela fase de apenas buscar as suas coisas, a minha bênção, a minha provisão, a minha profissão, o meu dinheiro, a minha casa, a minha família. E começou a